Eu nunca esqueci o barulho dos carros parando no sinal vermelho. Era como um relógio que marcava o tempo da minha vida. Quando o trânsito travava, era a minha hora de correr entre os vidros fechados, o sol queimando o rosto e a esperança de vender pelo menos uma bala para comprar o pão do jantar. Todo dia era igual, até o dia em que tudo mudou. Eu era só mais um menino com uma caixa de balas na mão e um sonho no coração. Ninguém reparava em mim. A maioria desviava o olhar, fingia que não me via. Mas naquele dia, naquele sinal, naquele mesmo lugar de sempre, algo diferente aconteceu. Algo que parecia pequeno, mas foi o começo do maior milagre da minha vida. Lembro do homem no carro prata. Ele me olhou como ninguém olhava, não com pena, mas com curiosidade. Pediu uma bala, sorriu e perguntou meu nome. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém quis saber quem eu era, e não apenas o que eu vendia. Aquilo me confundiu, e sem perceber, eu respondi sorrindo também. A partir daquele dia, ele começou a parar no mesmo sinal. Às vezes comprava uma bala, às vezes só acenava. Eu achava que era coincidência, mas na verdade, era o começo de algo que eu não conseguia entender. Uma chance que eu jamais imaginaria ter. Eu não sabia, mas aquele homem ia mudar a minha vida. E tudo começou num simples sinal de trânsito, entre buzinas, calor e esperança. Às vezes, Deus não manda anjos com asas. Ele manda pessoas comuns, com um olhar diferente. E foi assim que o meu milagre começou. Eu cresci acreditando que o mundo era duro demais para quem nasce com pouco. Desde pequeno aprendi que, se eu quisesse comer, tinha que correr. Meu pai foi embora quando eu ainda era bebê, e minha mãe fazia o que podia para sustentar a casa. Quando o dinheiro acabou, sobrou para mim a esquina do sinal. Aquele palco de fumaça, pressa e indiferença. No começo eu tinha vergonha, sentia o rosto queimar. Não só pelo sol, mas pelos olhares que me atravessavam como se eu nem existisse. Mas a fome fala mais alto. E com o tempo aprendi a sorrir mesmo quando o coração doía. As balas eram pequenas, baratas, mas carregavam o peso da minha esperança. Cada moeda que eu ganhava era uma vitória. Cada sorriso que eu recebia, um pedaço de força para continuar. Mas naquele dia, o dia em que o carro prata parou e o homem me chamou pelo nome, algo mudou dentro de mim. Eu não sabia explicar, mas senti que aquele encontro não era à toa. Foi ali, entre os vidros fechados e o barulho das buzinas, que começou a história que eu vou te contar agora. Uma história sobre o poder da bondade, da persistência e de como um simples gesto pode transformar uma vida inteira. Se você acredita que ainda existe luz no meio da correria do mundo, fica comigo até o fim. Essa história é para quem já pensou em desistir, mas escolheu tentar mais uma vez. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal O Menino e os Milagres e comenta aí embaixo. Eu ainda acredito em gestos que mudam destinos. Porque, no fundo, é disso que a vida é feita, de pequenos milagres que a gente quase não vê. O sol daquele dia parecia diferente, mais quente, mais pesado. Eu segurava a caixa de balas com as duas mãos, tentando não pensar na dor nos pés. Já fazia horas que eu estava ali, no mesmo sinal, vendo os carros passarem, os rostos irem e virem, sempre apressados, sempre olhando para frente. Às vezes eu pensava que ninguém mais olhava para os lados. Cada vez que o sinal fechava, eu respirava fundo e me preparava para correr. O tempo era curto e cada segundo podia significar uma venda a mais, ou um olhar de desprezo. Alguns motoristas fingiam que estavam mexendo no celular só para não cruzar os olhos comigo. Outros balançavam a cabeça impacientes. Mas eu aprendi que mesmo no silêncio, cada não me deixava mais forte. Às vezes, eu imaginava que cada vidro fechado era uma porta esperando para se abrir. Eu não sabia quando, nem para quem, mas acreditava que um dia alguém ia me ver de verdade. Minha mãe sempre dizia: "Filho, continua tentando. Deus enxerga o que o mundo ignora." Essas palavras me empurravam para frente, mesmo quando a chuva caía e as balas molhavam todas. Naquele dia, o vento trouxe cheiro de gasolina e poeira.
Eu já estava cansado, quase desistindo, quando vi o carro prata parar bem na faixa. O motorista era um homem de terno, com um olhar sereno, mas parecia distante. Eu me aproximei devagar e ofereci as balas, esperando ouvir o mesmo não de sempre. Mas ele fez algo diferente. Baixou o vidro, olhou bem nos meus olhos e perguntou: "Qual o seu nome, garoto?" Eu travei por um instante. Ninguém perguntava isso. Respondi quase sem voz: "É Mateus, senhor." Ele sorriu e naquele sorriso eu vi algo que há tempos não via: interesse. Não curiosidade de quem sente pena, mas de quem realmente quer ouvir. Comprou uma bala, me deu o troco e disse: "Continue firme, Mateus. Um dia você ainda vai vender algo muito maior que isso." Eu não entendi direito o que ele quis dizer, mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça o resto do dia. Vender algo maior. Será que ele quis dizer que eu ia ficar rico? Ou que um dia eu teria outra vida? Quando voltei para casa, contei para minha mãe. Ela sorriu e com o rosto cansado me disse: "Filho, às vezes Deus fala com a gente através de estranhos. Escuta o que o coração te diz." Naquela noite, deitado no colchão velho, eu fechei os olhos e lembrei do olhar daquele homem. Pela primeira vez, eu não senti vergonha do sinal, nem das minhas mãos sujas. Senti orgulho de estar lutando. Senti que, de algum jeito, aquele encontro tinha significado algo. No dia seguinte, voltei para o mesmo lugar, na mesma hora. E lá estava ele. O carro prata, o mesmo sorriso. Eu não sabia, mas aquele era só o começo da história que mudaria tudo. O sinal vermelho ainda era o mesmo, mas dentro de mim algo já começava a acender. No outro dia, quando vi o carro prata se aproximando, o coração começou a bater mais rápido. Eu não sabia se ele lembraria de mim, ou se só tinha sido educado por um instante. Mas quando o vidro desceu e aquele mesmo sorriso apareceu, senti que algo dentro de mim se acalmou. Ele me cumprimentou pelo nome. Pelo nome. Aquilo me deu uma sensação que nenhuma venda tinha dado antes. "Bom dia, Mateus. Como foi o dia de ontem?" perguntou ele com a voz tranquila, como quem fala com um velho amigo. Respondi meio sem jeito: "Foi bom, senhor. Vendi umas balas, comprei o pão." Minha mãe ficou feliz. Ele assentiu e disse: "Continue firme. Cada dia que você volta é uma vitória." Eu não sabia o que responder. As palavras dele tinham um peso diferente. Não era o tipo de frase que a gente ouvia na rua. Era como se ele me enxergasse de verdade. Quando o sinal abriu, ele me desejou boa sorte e partiu. Mas eu fiquei ali, parado, olhando o carro sumir na avenida, pensando no que ele quis dizer. Depois daquele dia, ele começou a parar com frequência. Às vezes comprava balas, outras vezes apenas abaixava o vidro para conversar por alguns segundos. Eu passei a esperar aquele momento como quem espera o nascer do sol. Não era pelo dinheiro, era pela conversa. Pela forma como ele fazia eu acreditar que eu era mais do que o menino do sinal. Certa manhã, ele chegou um pouco mais cedo. Estava sério, pensativo. "Mateus, me responde uma coisa," ele disse. "Se você pudesse fazer qualquer coisa da vida, o que você faria?" Eu ri sem graça e respondi: "Ah, não sei, senhor. Talvez abrir uma lojinha, vender minhas próprias coisas, não precisar correr no trânsito." Ele sorriu. "Então nunca esquece disso. Sonho é coisa séria, menino." Essas palavras ficaram presas na minha cabeça. Sonho é coisa séria. Naquela noite, eu escrevi num pedaço de papel e colei na parede do quarto. Toda vez que eu acordava, lia aquilo. Comecei a sentir vontade de ser mais, de estudar, de aprender alguma coisa além de contar moedas e correr atrás de carros. O tempo foi passando e nossa amizade cresceu. Ele me contava coisas sobre a juventude dele, sobre os erros e as lições que aprendeu. Eu ouvia com atenção, como quem escuta um mestre. Ele me ensinava que o valor de uma pessoa não está no bolso, mas no que ela faz quando ninguém está olhando. Às vezes eu via gente rindo de mim no sinal, me chamando de pivete, pidão. E nessas horas,
Lembrava da voz dele me dizendo: não é o mundo que define quem você é, Mateus. É o que você acredita sobre si mesmo. E isso me dava força para sorrir, mesmo quando a alma doía. Um dia, ele me deu um caderno e disse: escreve suas histórias aqui, tudo o que você vive, o que sente. As palavras são poderosas, Mateus. Elas podem abrir caminhos. Aquele caderno virou meu refúgio. À noite, depois do sinal, eu anotava tudo. E cada linha parecia acender uma chama nova dentro de mim. Foi ali que eu percebi: às vezes o milagre não vem como a gente espera. Não cai do céu, nem aparecem luzes. Às vezes o milagre vem disfarçado de alguém que te faz acreditar em si mesmo. E naquele tempo, o meu milagre tinha nome, voz e um carro prata. Depois que ganhei o caderno, parecia que o mundo tinha ficado maior. Eu comecei a enxergar histórias em cada esquina, em cada rosto parado no sinal. O barulho dos motores já não me irritava tanto, e até o calor parecia mais leve. Era como se a cada bala vendida, eu estivesse comprando um pedacinho de esperança nova. Todas as noites, antes de dormir, eu escrevia. Às vezes era só uma frase, às vezes uma página inteira. Escrevia sobre o medo, sobre a saudade do meu pai, sobre os dias em que a barriga doía de fome e mesmo assim eu tentava sorrir. Escrevia sobre minha mãe que, mesmo cansada, nunca deixou de acreditar que a vida podia melhorar. Um dia, levei o caderno comigo e mostrei para o homem do carro prata. Ele folheou devagar, sem dizer nada. Quando terminou, me olhou e disse: Mateus, você tem algo precioso nas mãos. Continua escrevendo. Um dia, esse caderno vai te levar muito mais longe do que imagina. Eu fiquei sem saber o que responder. Eu só sabia escrever porque gostava de sentir que alguém estava me ouvindo, mesmo que fosse o papel. Naquela noite, sonhei que eu estava num palco, lendo minhas histórias para um monte de gente. Quando acordei, ri sozinho. Quem vai querer ouvir o menino das balas? E pensei. Mas lá no fundo, uma voz baixinha dizia: talvez alguém queira sim. As semanas passaram e nossa amizade ficou mais forte. Ele começou a me trazer livros velhos, cadernos usados, lápis. Eu lia devagar, soletrando cada palavra. Às vezes chorava sem entender direito o motivo. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse permissão para sonhar. Um dia, ele me contou que trabalhava numa empresa grande e que muita gente lá começou do nada. Gente que vendia jornal, limpava chão e hoje tinha virado gerente. O começo não define o fim, Mateus. O que muda tudo é o quanto você acredita que pode crescer. Ele disse, me entregando mais um livro. Eu guardava tudo com cuidado, como quem guarda um tesouro. A caixa de balas ainda era minha realidade, mas o caderno era meu futuro. Cada palavra escrita parecia me puxar para fora da vida que eu conhecia. Mas nem tudo era fácil. Teve dia que eu quase desisti. O cansaço, a fome, os nãos dos motoristas, os olhares frios. Teve dia que eu cheguei em casa sem vender nada. Mas mesmo nesses dias eu abria o caderno e escrevia: hoje doeu, mas amanhã vai doer menos. Minha mãe começou a perceber a diferença em mim. Filho, seus olhos estão mais vivos. Ela dizia: o que está acontecendo? Eu respondia sorrindo: tô aprendendo a acreditar, mãe. Ela me abraçava sem entender direito, mas eu sabia. O milagre estava crescendo dentro de mim em silêncio. E foi justamente quando eu comecei a acreditar que algo bom estava vindo, que o destino resolveu testar minha fé. O homem do carro prata parou de aparecer. Um dia, 2 dias, uma semana inteira, e o sinal ficou vazio de novo. Mas dessa vez, eu não era mais o mesmo menino. Os dias começaram a passar devagar. O mesmo sinal, o mesmo sol, o mesmo barulho dos carros. Mas o carro prata não voltava. No começo eu achava que ele só tinha mudado de rota. Depois pensei que talvez estivesse viajando. Mas conforme as semanas se tornaram meses, uma tristeza começou a morar no meu peito. Eu me pegava olhando para a avenida, esperando ver o reflexo prateado do carro no espelho dos ônibus.
Quando via um carro parecido, o coração disparava. E logo em seguida vinha aquele aperto. Não era ele. As conversas, os conselhos, as risadas rápidas no meio do sinal, tudo virou lembrança. Teve uma manhã em que quase desisti. A chuva caiu forte e ninguém parava para comprar nada. Meus pés estavam encharcados e eu tremia. Foi nesse momento que abri o caderno, protegido por um saco plástico, e li uma das frases que ele tinha me dito. O milagre nem sempre está no que acontece fora, mas no que muda dentro. Essas palavras me seguraram em pé. Comecei a entender que o homem do carro prata tinha me ensinado algo que ia além das conversas. Ele me ensinou a continuar, mesmo quando o mundo parecia não ver valor em mim. Me ensinou que fé não é esperar o milagre cair do céu. É continuar acreditando quando tudo parece ter ido embora. Então, decidi mudar minha rotina. Em vez de só vender balas, comecei a ajudar outros meninos no sinal. Ensinei um deles a fazer contas, outro a juntar o dinheiro num potinho para economizar. E quando vi, eu estava repetindo as mesmas palavras que tinha ouvido dele. Eu virei o que ele foi para mim. Uma voz de esperança no meio do barulho. Às vezes eu me perguntava, será que ele sabe o quanto mudou minha vida? Eu queria poder agradecer, contar que eu estava estudando, lendo, escrevendo. Queria que ele visse que o menino do sinal não desistiu. Mas talvez o milagre dele já tivesse sido feito, e agora era minha vez de fazer o mesmo por outros. Um dia, enquanto eu esperava o sinal abrir, uma mulher encostou o carro e perguntou, "Você que é o Mateus?" Eu estranhei. Ela disse que trabalhava com o homem do carro prata. Meu coração quase parou. Ela me entregou um envelope. Disse que ele tinha pedido para me dar caso um dia passasse por ali e me encontrasse. Minhas mãos tremiam. Esperei chegar em casa para abrir. Dentro havia uma carta e um livro. A carta dizia, "Mateus, se você está lendo isso, é porque o tempo cumpriu seu papel. Precisei ir embora, mas nunca esqueci de você. Continue acreditando. Continue escrevendo. O mundo precisa da sua voz. E lembre-se, milagre é o que acontece quando o coração não desiste." As lágrimas caíram no papel. O livro era de histórias motivacionais, cheio de anotações dele com frases marcadas. Em uma delas, ele escreveu à mão, "O menino das balas vai se tornar o homem dos milagres." Naquele instante, percebi que ele não tinha me deixado, só tinha me ensinado a caminhar sozinho. No outro dia voltei para o sinal, mas algo era diferente. O mesmo asfalto, os mesmos carros, o mesmo semáforo, e mesmo assim, tudo parecia novo. Eu não vendia só balas, eu espalhava esperança, porque agora eu sabia. Quando o silêncio fala, é Deus mostrando que o milagre ainda está em movimento. O tempo passou e eu continuei no mesmo sinal. Mas agora, o menino das balas não era mais o mesmo. A caixa que antes pesava nos braços agora parecia leve, porque eu sabia que ela carregava mais do que doces. Carregava histórias, sorrisos e fé. Cada pessoa que parava para comprar uma bala recebia algo a mais. Uma palavra de coragem, um olhar sincero, um "Deus te abençoe" dito com o coração. Comecei a guardar dinheiro com propósito. Juntei cada moeda como quem rega uma semente. Um dia, comprei um novo caderno, depois outro, até que as palavras viraram páginas inteiras. E quando percebi, eu já tinha escrito mais de 100 histórias, todas inspiradas em pessoas simples, gente que lutava, sonhava e acreditava mesmo quando ninguém acreditava nelas. Minha mãe foi a primeira a me chamar de escritor. Eu ri, achando que ela só queria me animar. Mas um dia um pastor da nossa comunidade leu algumas das minhas histórias e me convidou para contar uma delas na igreja. As mãos tremiam, o coração batia forte, mas quando abri a boca, o silêncio foi total. As pessoas choravam, sorriam, se abraçavam. Eu entendi ali. O milagre não era eu ter sido ouvido, era eu ter aprendido a falar com o coração. Depois daquele dia, fui chamado em outras igrejas, escolas, eventos.
Eu contava minhas histórias e dizia sempre a mesma frase: o milagre começa quando você acredita que ainda há esperança, mesmo quando o mundo diz que acabou. E cada vez que eu dizia isso, eu lembrava do carro prata, do homem que acreditou em mim quando eu ainda não acreditava em nada. Alguns anos depois, consegui publicar meu primeiro livro, O Menino e os Milagres. Na dedicatória, escrevi: a todos que me ensinaram que fé é continuar andando, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. O livro começou a circular nas escolas públicas e muita gente me procurava dizendo: Mateus, eu também achava que não tinha mais jeito, mas sua história me deu força. Um dia, recebi uma carta. Era da filha do homem do carro prata. Ela tinha lido meu livro e reconhecido a história. Disse que o pai dela, antes de falecer, falava com orgulho de um menino que vendia balas e sonhava em escrever. Ele nunca esqueceu de mim. Chorei por horas, não de tristeza, mas de gratidão. Era como se Deus tivesse fechado o ciclo com delicadeza. Fui até o túmulo dele, levei meu livro e deixei lá, junto com uma caixa de balas. Fiquei em silêncio por alguns minutos. Você tinha razão, Senhor. O milagre aconteceu, eu disse com a voz embargada. E hoje eu entendo. O milagre nunca foi o carro parar no sinal. O milagre foi o Senhor ter me visto quando ninguém via. Naquele dia, percebi que tudo o que a gente faz com amor volta pra gente multiplicado. Ele me deu palavras, eu devolvi esperança. Ele me deu fé, eu espalhei fé. E o ciclo do milagre continuava, de um coração para outro. Hoje, quando vejo um menino no sinal, eu paro o carro. Abro o vidro e pergunto o nome dele. Às vezes compro uma bala, às vezes só converso. E toda vez que faço isso, lembro do menino que eu fui. Porque se alguém não tivesse parado por mim, talvez eu nunca tivesse aprendido a parar por outros. E é por isso que eu digo, com o peito cheio e os olhos molhados: o milagre não está nas coisas que a gente recebe, mas no amor que a gente aprende a dar. Eu comecei vendendo balas, mas acabei vendendo esperança. E todo dia, quando olho para o céu, lembro do homem do carro prata e penso: hoje, o menino virou o próprio milagre. Quando olho para trás, vejo que nada aconteceu por acaso. Cada dia de sol queimando a pele, cada não que ouvi, cada lágrima que escondi, tudo foi preparo. O menino que vendia balas achava que precisava de um milagre para mudar de vida, mas no fim, descobriu que o milagre sempre esteve dentro dele. Ele só precisava de alguém que o ajudasse a enxergar. O homem do carro prata foi essa ponte entre o que eu era e o que eu poderia ser. Ele não me deu dinheiro, nem promessas. Ele me deu algo muito maior: fé em mim mesmo. E quando alguém acredita em você, o impossível começa a parecer só um desafio passageiro. O tempo levou ele, mas deixou comigo o presente mais poderoso de todos: o amor que transforma, mesmo em silêncio. Hoje entendo que milagre não é ver o mar se abrir. É ver o coração endurecido aprender a sonhar de novo. É escolher continuar, mesmo sem garantias. E se minha voz puder alcançar alguém que ainda acha que não tem saída, quero dizer só uma coisa: o milagre que você espera talvez esteja esperando você começar a acreditar. Se essa história te tocou, deixa um amém nos comentários. Curte, compartilha e se inscreve no canal O Menino e os Milagres. Porque toda vida tem um milagre escondido, esperando para ser contado.